Eu queria começar, então, primeiro, como né, o assunto é a eutanásia, né, a visão que os animais têm, eu queria primeiro que você explicasse, né, o que é eutanásia, quando ela é indicada e quando ela não é indicada, né, porque a gente sabe, né, o tanto que às vezes a gente passa por essas situações, né, de tutor querendo ou veterinário instruindo, mas quando não é necessário. Tá, esse assunto é um assunto que mexe bastante com as pessoas, né? Porque sempre que tem a possibilidade, ou se levanta essa questão de eutanásia, indica, não indica, gera uma questão para o tutor e para o veterinário também, porque não é uma decisão fácil você encerrar a vida de um outro ser. E a medicina veterinária, tirando alguns poucos países onde é possível fazer a morte assistida de humanos, é a única profissão que se permite fazer isso legalmente, né? Então, isso a gente sabe que pode gerar diversas questões emocionais, mentais, emocionais e mesmo no inconsciente do profissional e do tutor. E a eutanásia, ela seria indicada numa situação de sofrimento, onde tem um sofrimento daquele ser, com uma ausência de resposta. Essa seria uma indicação para quando se utiliza a eutanásia, né, essa prática, seria um dos casos. Algumas vezes se utiliza numa situação que ele está respondendo ainda, tem um sofrimento imenso, ele está respondendo, e algumas vezes, alguns cada vez menos, né? Antes era mais comum, alguns tutores decidem, perguntam se dá para fazer eutanásia, porque está difícil cuidar, né? Então, esse caso realmente não é indicado e o veterinário não deveria fazer. Mas a gente se utiliza de outras práticas que a gente consegue evitar essa decisão, né? Porque sempre que tem essa decisão e é frequente eu atender tutores que precisaram escolher, tiveram que decidir fazer uma eutanásia ou não, e alguns fizeram, alguns não fizeram. É, é interessante como tem uma culpa junto disso. A culpa de ter feito, será que era melhor não ter feito? E a culpa de não ter feito, será que era melhor ter feito? Então gera essa culpa no tutor, independente das duas. E a comunicação animal é uma das ferramentas que pode auxiliar na tomada dessa decisão. E a gente tem várias outras, tem vários movimentos da sistêmica de fazer, tem o reiki que pode ajudar. Então, na maior parte das vezes, a gente consegue ter alternativas onde não é preciso recorrer à eutanásia, né? Então, aquele ser que já era para ter feito a passagem, por algum motivo não está fazendo, ele consegue fazer isso sem a gente recorrer à eutanásia. Então, nossa, faz muito tempo que eu não preciso recorrer a uma situação dessa ou indicar, né? Indicar um profissional, que eu não faço, indicar um veterinário que faça. Eu me formei em 2002, então já tem Já tenho. mais de uma década que eu posso falar que Mas eu não tenho, não necessito. Ao mesmo tempo que tem situações que sim, que está nessa dúvida, faz, não faz, e você faz alguma prática e aquele ser auxilia na passagem dele. Eu já fiz, inclusive, atendimento durante a passagem. A tutora me ligou porque ele tinha avisado pela comunicação que nas próximas semanas ele ia fazer a mesma passagem, só gostaria que o tutor estivesse na presença, e ela ligou, falou, Rio, acho que está acontecendo. E eu entrei em contato pela comunicação e aí eu falei para o tutor, falou, tá acontecendo mesmo. Chama você e seu companheiro para estar junto dele. E eu só assisti esse processo. Então a gente entra com um cuidado paliativo, né? Sim. A gente está falando muito de comunicação animal, pessoal. A gente fez uma live na terça-feira. Aí, se vocês quiserem assistir para entender mais do que a gente está falando, só para a gente não entrar exatamente no assunto do que é a comunicação animal, tá? Ria, então, quando você recebe esse paciente com indicação de eutanásia, qual que é, assim, a sua abordagem? O que é a primeira coisa que você faz? Tá, eu não recebo como algum veterinário indicou para mim para fazer eutanásia, né? Isso eu não recebo. Mas o que eu recebo, às vezes, é a pessoa me procurando e ela ou o veterinário, um outro veterinário que está atendendo já, levantou essa questão de fazer eutanásia ou não fazer eutanásia. E aí o que eu explico é isso, que a gente pode fazer situações práticas que se for para esse animal não humano
fazer a passagem vai auxiliar ele a fazer, porque se acontecer no momento que é para acontecer, raramente vai ter um sofrimento. A questão é quando não acontece, e aí ele pode entrar em sofrimento. E o sofrimento é outra coisa discutível também, porque é o que a gente entende de sofrimento. E muitas vezes, quando você se comunica com aquele ser, ele não tem não está com esse sofrimento. Ele tem uma dor do corpo, está cansado, está velho, tem um desequilíbrio, que a gente está chamando de doença, mas ele não tem esse sofrimento, essa carga que a gente está dando, né? Então, o que eu faço de protocolo eu vou entrar com uma das terapias Reiki, o Theta Healing, para auxiliar, e a comunicação para entender quais procedimentos ele gostaria. E aí, invariavelmente, tem essa pergunta. Ele gostaria que fizesse a eutanásia, né? Então, tem essa grande pergunta e a resposta deles. E comigo, de todos os atendimentos que eu fiz, eles não querem eutanásia. Eu já tive relato de uma outra comunicadora profissional que ele não queria, e em algum momento ele falou, poxa, agora eu estou precisando, porque eu não estou conseguindo fazer a passagem por causa de uma dinâmica na família e tal. Então, é muito raro isso. Comigo nunca aconteceu e eu desconheço outras situações com outros comunicadores profissionais que aconteça numa frequência que ele fale que ele precisa. Normalmente ele não precisa, ele não quer que faça. Então, a gente entra com os cuidados paliativos. No caso, eu vou usar o Reiki, o Theta Healing. O Reiki ajuda muito nesse momento para aliviar a dor, o processo, às vezes, de cicatrização, de decúbito, que está muito tempo deitado. Então, isso ajuda muito e até mesmo relaxar, acalmar. E aí é interessante oferecer para os tutores. A constelação ajuda muito para essa família ser olhada, todos os membros, né, serem olhados. E então, assim, o que eles normalmente falam é que eles não querem fazer não quer que encerre o processo dele, porque todo o processo é importante para o aprendizado espiritual dessa consciência espiritual. Então, a gente está falando de uma consciência espiritual que está se expressando numa forma humana, um animal humano, Ricardo, um animal humano, Núbia, e animais de não humanos, como o felino. Tem 2 gatos aqui, caninos, aí tem todas as outras espécies de animais. Então, para essa experiência, para o propósito e para o aprendizado dele, até o último momento é importante para ele, né? Então, a preferência, se ele puder escolher, for dar voz para ele, é não fazer. E a gente deixa sem fazer nada? Não, a gente tem diversas práticas paliativas para isso, né? E se há uma escolha do tutor de encerrar a vida dele por entendimento de que é o melhor para ele, eles entendem isso e aceitam bem isso, porque o tutor é muito importante para eles, né? A gente tem falado há muito tempo já que o tutor não é o pai e mãe, né? Alguns não se importam, assim, o Linus aqui do lado já ele se importa, ele não quer que chame ele de filho. O Nico, que está comendo, tanto faz se eu chamar de filho ou não. Mas a gente não pode se colocar na postura de pai e mãe. Então, eles veem a gente numa importância muito grande, mas muitos não como pai e mãe, mas uma referência, um ser que ele amou durante toda a vida dele, né? Então, se esse ser decidiu porque entendeu que é melhor, ok. Se o tutor decidiu porque estava cansado, está dando trabalho, isso é ruim para eles, isso é bem ruim para eles. Então, assim, então você acaba dando, né, esse poder de escolha pro animal, né? Do que você passa pro tutor o desejo dele, né? E aí, vamos supor, igual você falou, que às vezes tem tutor que realmente, né, não suporta, né, ver o sofrimento. E aí, como que é essa conversa com o animal, né? Como que você explica para ele, né? Mesmo que ele entenda, mas como que é esse processo para também tranquilizar o tutor, né? Para ele ficar calmo com a escolha dele. Tá, o tutor que está com sofrimento, né? E na comunicação, como que pode aliviar o sofrimento desse tutor? É isso, né? Como que você passa, né, essa informação quando realmente, mesmo depois que você comunicou com o animal e ele falou que não é o desejo dele, mas é o desejo do tutor, né? Como você faz esse intermédio, né? Tá, entendi. Deixa eu só desligar um negocinho aqui, a fonte de água dos gatos está fazendo bastante Tá barulho, calma aí. Tá, eu não me lembro de ter pegado um caso, uma situação onde o tutor me procura para fazer o reiki, mas ele está decidido a fazer a eutanásia.
quando eles trazem, eles estão na dúvida, e eu faço ou não faço? E na verdade, quando eles estão nessa dúvida, muitos, eu acredito que todos que eu atendi, eles preferem não fazer, mas o medo é não fazer e ser ruim para aquele ser, né? Então, se eles puderem, pelo menos nos meus atendimentos, não fazer é melhor para eles. Só que aí entra nessa questão, poxa, mas eu tô vendo ele lá, doente, e ele tá sofrendo, será que não era melhor? Então tem essa dúvida. Quando eu falo que ele não quer, quando acontece essa situação, é um alívio para eles. Mas, como eu falei, é o não quer, mas tem que ter uma base, um cuidado paliativo com ele. Não é só não quer e pronto. Então, e pessoal, isso, quando tem essa voz e tem essa possibilidade de ele falar que não quer, o que eu vejo é um alívio para esse tutor. Porque ele tem um peso de uma culpa de só de pensar em fazer e se sentir culpado já gera uma culpa nele, né? Mas o que eu faço, além disso, também existe uma questão muito forte do animal humano, a gente, com um apego e uma dificuldade de lidar com o que a gente chama de morte. Um conceito espiritualista de não morte é muito comum e muito aceito pela maior parte das pessoas. Mas na prática, esse aprendizado é muito difícil, né? Porque a gente tem um conceito e mesmo relatos de que não se encerra essa experiência aqui, essa consciência espiritual continua, mas quando a gente vai se deparar numa situação que vai ficar sem o outro, então a gente tem duas situações, um que é o entendimento do sofrimento e o outro é a real possibilidade da morte. A gente tende a sofrer muito em um luto, ser muito extenso e ser um luto já que desequilibra muito a gente. O nosso corpo começa a se comportar como se fosse uma depressão, esse luto, às vezes por anos, né? Então, quando passa e essa pessoa relata que, mas ela sofre muito, ela sofre no sentido mais do que ela poderia sofrer e dar conta, é legal essa pessoa olhar esse sofrimento. Então, a gente entra numa outra questão que é, vamos olhar para o tutor. E a gente, como veterinário, não tem como não olhar para o tutor. Porque muitas vezes, se a gente falar de sofrimento, quem está sofrendo mais é o humano e não o felino, né? Não, e o felino, a gente já, o canino, qualquer outra espécie, a gente já está fazendo essa prática. Então, às vezes, falta o veterinário olhar com empatia para esse tutor. E como que eu posso auxiliar esse tutor? Não é a gente necessariamente ser terapeuta desse tutor, mas eu posso auxiliar e falar, olha, isso que está acontecendo está te desequilibrando muito. E você pode acabar ficando numa posição que é difícil de sair desse local de sofrimento mental e emocional. Então, orientar eles a procurar um terapeuta, um profissional para olhar para isso. Porque se a gente for conversar um pouquinho com esse tutor, a gente vai ver que ele tem históricos, muitas vezes, de perdas, de eutanásias, de perdas humanas na família ou não humanas, e então ele está repetindo, muitas vezes, um padrão de dor e perda que ele não conseguiu lidar com isso. Né? Não quer dizer que morreu, pronto, eu não sinto nada, não é isso, mas ele não conseguiu vivenciar, parar, olhar para esse luto e entender o que aconteceu. Então, esse ser espiritual que está se expressando como tutor, ele fica repetindo muitas vezes isso na busca de um aprendizado. Então, pode ser que daqui a pouco tempo, outro gato dele entre na mesma situação e outro entre na mesma situação. E os corpos biológicos precisam encerrar. Então, se uma consciência espiritual, um ser espiritual, teve o aprendizado dele cumprido, e o que ele ensinou, ele aprendeu todo o propósito dele, muitas vezes não tem mais por que ficar aqui. A última linha lá do livro acabou, então ele vai encerrar e o autor vai escrever um próximo livro, baseado no que ele aprendeu. Então, se encerra o processo biológico dele. E isso é um processo muito importante. E eu acho que um dos grandes aprendizados da espécie humana é ressignificar o que é a morte, porque a gente sofre bastante ainda com isso. Porque a gente tem essa questão a morte como uma perda. Estou perdendo aquele, né? Então, se a gente olhar como um processo de formatura, falar, nossa, ele conseguiu cumprir todos os propósitos dele, ou o máximo que ele pôde, ensinou pra gente muito do que amar, do que não ressentir, e eu aprendi com ele, e, poxa, agora ele cumpriu e ele está levando isso de volta para a consciência espiritual dele para fazer um próximo aprendizado. Então, tipo, saiu
do colégio vai entrar para a universidade agora e vai continuar fazendo os cursos e uma formatura. E a gente olhar isso com essa beleza pode ser um grande aprendizado para nós e é como se fosse uma carga a mais de amor para esse ser. Uhum. Né? Essa experiência que eu falei que eu tive, os tutores tinham essa posição, né? De olhar dessa forma, como um aprendizado. E aí é um misto de luto com uma felicidade, porque ele cumpriu o propósito dele. Então, eu acho que a gente virar essa chave, olhar para isso, olhar para o luto mesmo. Eu já passei por processos de gatos e cachorros que morreram, mas e tem que olhar para o luto, não adianta não olhar, porque você vai durar isso anos. Então, olha, mas olha o que aconteceu, como fala, nossa, que legal, esse ser aprendeu tudo que ele pôde, e agora ele vai levar esse aprendizado para a consciência integral dele e vai dar um próximo passo de aprendizado, que pode ser comigo ou não, não sabemos, né? Quer dizer, tem como saber, mas se é o mesmo, não é, mas não é tão relevante isso, como a gente gostaria que fosse, mas não é às vezes tão relevante. Né? Então, traz um alívio, Núbia, na sua maior parte. Tá. E peraí que tem um monte de pergunta aqui que eu já até Eu perdi nem de vendo. tanto que tem aqui. É um assunto que pode virar bastante Nossa, extenso. é A gente muito precisa de extenso. comunicação e de eutanásia, né? De morte, de espiritualidade. A Shea perguntou, então, se a gente não deve chamar os animais, tratá-los, né, como se fôssemos pai e mãe deles, né, que você comentou. Você quer só explicar mais ou menos o porquê? Tudo bem que foge um pouquinho Tá, do bem. assunto, mas só para, tipo, um brevezinho, só para não deixá-la Tá. sem resposta. O ideal é a gente não chamar porque a gente não é pai e mãe. Eu sou uma espécie diferente da dele. Eu sou uma espécie animal humana. E ele é um animal da espécie felina, por exemplo. Estou falando ele porque o Linus está aqui do meu lado, né? Uhum. Então, como eu coloco como pai, já há um desequilíbrio porque eu não sou o pai biológico dele, tá? Então, ele tem um pai e mãe biológico. E pode haver um desequilíbrio porque muitas vezes quando a gente fala pai e mãe, a gente acaba falando pai e mãe porque a gente ama e é fácil amar um filho e tudo mais. Mas a gente poderia ter um aprendizado com isso. Por que eu não consigo amar? Como seria amar um filho, amar um amigo, amar um desconhecido, amar outra pessoa da família da forma que eu amo um filho, né? Como seria essa qualidade de amor destinar a outra pessoa da mesma forma? Então, isso já pode ser um ponto de atenção, de aprendizado. Mas, o que muitas vezes a gente entra num desequilíbrio é quando eu coloco o outro como filho e o pai é como o pai que sabe o que é melhor para o filho. Então, eu sei o que é melhor para o Linus, eu tomo as decisões para o Linus e ponto. E aí, eu desempodero as decisões desse ser, tá? Isso é um dos equilíbrios. E muitas vezes precisa ser olhado, aí a gente vai entrar na parte da sistêmica, para pai e mãe dele. Então, ele trazer essa consciência do pai e mãe. A comunicação ajuda nisso. Para ele olhar para o resgate de pai e mãe. Porque às vezes teve a separação precoce da mãe, ou quando você tem uma adoção, ou não teve a presença da mãe. Então, dá para fazer esse exercício. Mas a questão principal é que a gente pode cair numa posição de que eu sei o que é melhor. Então, eu desempodero as escolhas dele. Uhum. Né? Claro, na comunicação, falou, olha, vamos fazer, sei lá, como já aconteceu, um procedimento que claramente era o melhor, e aquele ser falou, não quero. Então, tem que conversar, falar, mas por que você não quer? Olha, é melhor fazer isso porque vai ser bom para você. Tá? Eu não quero, e mostrou, era uma questão de acupuntura. A agulha trazia um incômodo, a agulha trazia uma invasão, ele se sentia invadido. E aí, na comunicação, ele se sentia invadido em vários outros aspectos. Ele não queria nem outros animais não humanos na casa porque ele se sentia invadido. Então, a questão era o invadido. Então, vamos trabalhar com o Theta Healing, com as crenças do porquê se sentir invadido, para ele falar se ele quer ou não o procedimento, mas não baseado no medo e numa aversão, né? Uhum. Então, por exemplo, a resposta do Linus quando eu fui fazer quando eu estava treinando comunicação, e eu falei, filho, eu posso me comunicar com você? Ele falou, pode, mas eu não sou seu filho. Você me trata como um irmão, se quiser, mas não como um filho. Uhum. E aí eu percebi que eu não tratava ele de forma horizontal, eu tratava realmente, eu sei o que é melhor para você. Uhum. E aí, de forma horizontal, a gente entra num equilíbrio muito melhor. E até a chance dele absorver algo de mim em excesso é menor, porque a gente está de forma horizontal. Senão, entra também naquela postura da criança, o filho, que tem um amor cego pelo pai e pela mãe e faz tudo para salvar o pai e a mãe, inclusive da vida dele.
E a gente não quer que isso aconteça, né? Isso aí, Então é importante cuidar de forma isso horizontal. aí acaba entrando muito, às vezes, do porquê o animal demora muito para fazer a passagem, quando a gente tem muitas vezes essa carga de fazê-los como filho, e às vezes isso também atrapalha deles, né, tá no processo, né, da passagem. Sim, e em comunicações, de vez em quando aparece um relato dele não fazendo, preocupado com o tutor, com a tutora, ou porque o tutor e a tutora não querem que ele vá, né? Não vai, você é o motivo da minha felicidade, então é um peso muito grande que acaba colocando para a função deles. Eles não têm que ter essa função, não é parte do propósito deles essa função. Então, às vezes, eles não vão por conta disso. E às vezes, a gente vê na prática, nem precisa de movimento sistêmico, de reiki, de comunicação. É só falar para o tutor, falar, olha, vai lá e fala com ele que você vai sentir saudades, você vai passar por um processo de luto, que você vai olhar para isso e vai conseguir superar, e que ele está liberado para ele poder ir, porque já chegou o momento dele ir. E às vezes só essa conversa simples, Já ele vai. vai embora. A gente vê isso sempre na clínica, né? Deixa eu olhar aqui outra. Que mais? Tem Tinha algumas pessoas falando que não está conseguindo falar comigo. Eu passei por uma semana bem atarefada, mudança de casa, vários cursos. Então, quem não conseguiu falar comigo, manda uma mensagem para mim de novo por inbox no Instagram do Reiki Veterinário, que amanhã cedo eu respondo, tá? a Maris aqui, ela perguntou se o tutor precisa tratar a questão do sofrimento dele também. Por que esse tutor está com todo esse sofrimento? Acho que foi quando, né, a gente Tá, estava comentando de ver o animal sofrer, né, que eles não têm esse mesmo mecanismo, né, de entendimento de sofrimento que a gente tem. claro. Eu considero muito importante, se tiver oportunidade, esse tutor olhar para isso. Se o veterinário é um terapeuta também com outras técnicas, ele pode fazer isso, né? Pegar um momento, um outro horário e falar, eu posso fazer um atendimento. Como algumas pessoas me procuravam para fazer o atendimento dela. Hoje eu não faço por conta do foco que eu estou dando com o meu tempo. Mas eu acho muito importante, porque você vai olhar, é uma repetição de padrão, e a gente vê isso muito bem no Theta Healing, né? Quando a gente fala sobre crenças, que é uma repetição de padrão. Então, as pessoas que os animais no humano sempre morrem atropelado, ou morrem envenenado, ou morrem dessa forma, ou morrem na mão dela, ou sempre tem que escolher a eutanásia. Então, a gente vai vendo esse padrão sempre. E eu ia falar, mas eu perdi a linha de raciocínio quando eu falou do empoderar ou desempoderar eles. Se, de repente, eu posso, vamos supor, eu vou ser um felino na próxima vida. E eu decido que eu vou ter um aprendizado até, sei lá, 10 anos de idade, é o propósito que eu tenho de aprender algumas coisas. E aí eu vou encerrar, porque eu não quero passar pelo processo de falência de órgãos, velhice. 10 anos, para mim, eu me proponho aprender o que eu preciso aprender, e ok, e fecha. É um livro mais curtinho, mas é um livro excelente. E, e ao mesmo tempo que eu decido que, como eu não vou passar por um processo de morte, eu preciso encerrar minha vida antes. Pode ser uma doença do nada e acontece algo, ou pode ser qualquer outro processo. E aí eu posso me conectar com alguma outra consciência espiritual que tem dificuldade ainda de lidar com perda, tá? Que pode ser uma consciência espiritual amiga minha ou não. E tem dificuldade de lidar com perda. Então um serve para o outro, porque eu vou vir na vida dela para ela tá anestesiando essa perda, ela não tá olhando para essa perda, ela tá tentando esconder, ela tá fazendo outras atividades para esconder isso, para não olhar. E eu vou vir e vou morrer na mão dela para ela poder olhar com isso. Isso acontece muito. Um está a serviço do outro. Aquele ser está a serviço daquele sistema familiar também. Então a gente está sempre fazendo essas trocas, um a serviço do outro de aprendizado. E aí, quando a gente olha para o sofrimento, aí a gente libera e fala, olha, não precisa ser comigo, porque eu já entendi. Então, se você quiser vir comigo e quiser se estender mais por diversão, ok, mas eu já consegui olhar para isso. E aí, quando a pessoa olha, realmente esses padrões de perda, de morrer na mão, de eutanásia, se resolve, não acontece mais. É impressionante. E o padrão de eutanásia que traz muita culpa. Aí você vai olhar e falar, tá, mas eu vejo isso nos cursos, né? As pessoas trazem isso nos cursos. Então, quais outros momentos você se sentiu culpada? E aí a pessoa vai trazendo vários momentos de ter se sentido culpado. Então, o animal não humano é só um ponto que acontece
para essa pessoa olhar para a culpa dela. Enquanto ela não olhar, ela vai manifestar e vai mais situações assim para olhar para essa culpa. Então é super importante esse tutor olhar, seja com qualquer prática, seja com a constelação, com reiki, com theta healing, uma terapia, uma psicoterapia padrão, mas precisa olhar. E é muito legal nisso no que você falou a respeito de não só os animais estarem a nosso serviço, né? Mas a gente também tá junto com eles, né? A serviço deles, né? A gente tá numa evolução junto, né? Tá um para ajudar o outro na evolução, né? Não é só eles que Exato. ficam encarregados, né? De cuidar da gente, né? Que é o que a gente muito escuta, né? Sim, e eles têm os propósitos deles. Na comunicação, às vezes tem questões atreladas com as nossas, né? Tá emaranhado com a gente. E às vezes tem questões tem questões que são parecidas com tutores, mas pode ter questões que é só deles. Né? Eu tive um atendimento de uma pessoa que não estava bem, passou um período muito mal, e o gato muito mal, ela queria saber se ela estava se sentindo culpada. De repente ele estava mal por causa da gente. E se ele absorveu em demasia algo e ficou mal, isso é um desequilíbrio também, não é para acontecer dessa forma. Se ele tem aquele sentimento de que ele tem que salvar aquele outro ser, né? Muito comum, mais comum em cães do que gatos. E a resposta dele foi que não, que os dois, a tutora e ele, estavam passando por um processo de dificuldade ao mesmo tempo, mas não era por conta dela que ele estava mal. Então os dois estavam passando por um processo de dificuldade ao mesmo tempo, muito parecido, e isso trazia um apoio de um para o outro, porque entendia o que o outro estava passando. Legal. Né? Então isso ajuda a trazer clareza para o processo de cada um, para o nosso e para eles. Sem falar na porta que a gente vai abrir para falar de espiritualidade, né? Que é algo muito recente ainda, a espiritualidade dos animais não humanos. A gente tem até uma pergunta em relação a isso. A doutora Lissa está perguntando, então, qual seria a verdadeira missão, a real missão dos animais não humanos que convivem com a gente? Nossa, pode ter infinitas missões, assim. Eu acabei de me comunicar com um gatinho da família, né, que está no processo que pode acontecer uma passagem. E a resposta foi que... Eu estava fazendo isso antes da live, inclusive, né? E a resposta foi que ele estava escolhendo, ele estava decidindo se ele ia fazer a passagem ou não, se ele encerrava ou se ele continuava. E eu falei, resumindo bastante, né, eu tinha pouco tempo para me comunicar e eu perguntei sobre os aprendizados e propósitos, se ele conseguiu cumprir, o que ele conseguiu, né? E alguns dos propósitos foi dar um suporte. Primeiro foi essa experiência como viver como gato, né? Então é novo, é recente, foram poucas vidas como gato. Ele está aprendendo isso porque a espécie felina tem, no seu geral, um propósito nesse planeta. A espécie humana tem outro propósito, a canina tem outro propósito, os animais de vida livre têm outro propósito. Então, a gente vai ver que não tem melhor ou não. Não é porque eu sou humano que eu sou melhor que um felino, porque tem a expressão de amor incondicional que todas as demais espécies, tirando a humana, tem sido muito melhor do que a espécie humana, né? Então, se a gente fala que coloca como sinônimos amor incondicional com aprendizado espiritual, a espécie humana é a principal que está aprendendo isso. Os outros já expressam. Uhum. Então, ele estava entendendo como era o ser felino. Esse era um dos propósitos. E o outro, dentre vários, era dar um suporte para uma das pessoas, mas não uma obrigação. Dar um suporte para uma das pessoas. Um estava apoiando o outro. Então, dentro desses dois aprendizados, do propósito, ele cumpriu. Mas eu poderia investigar, porque você tem vários outros propósitos também. E cada um Né? tem o seu, né? Então, cada um tem o seu e são vários. Né? Uhum. Então, qual que eu entendo assim, pela comunicação, nessa dúvida, tem um propósito meio coletivo daquela espécie, mas a gente não tá falando da consciência espiritual, porque não tem um tipo de espírito do felino, um tipo de espírito do gato, um tipo de espírito do cachorro, porque a gente acaba se limitando mais porque a gente está falando de um planeta. Uhum. Quantos bilhões, zilhões de planetas tem? As últimas informações é que só na nossa galáxia tem milhões de planetas, possivelmente com qualidade, com possibilidade de ter vidas como a gente conhece. E as vidas que são formatos que a gente não consegue entender ainda, né? Isso, se a gente falar de um universo que tem teorias de vários universos. Então, se a gente falar de um tipo de espírito de uma espécie num planeta que é menor que um grão de areia,
A gente é muito limitado nisso. Então, a gente tem propósitos que, como num corpo biológico, numa mente, num cérebro que é limitado, talvez a gente não consiga entender esses propósitos ainda. Né? Que para uma consciência espiritual, que não tem limite, é fácil. Às vezes a gente se coloca como propósito, então, cuidar energeticamente da família. Os pets fazem muitas vezes isso bem, mas não são todos que têm esse propósito, na sua grande maioria sim. Aí a gente vai ter diferença de cada espécie, por exemplo, cães. Os cães, se eu quiser ter um aprendizado de amor incondicional, ok, eu posso ter aprendido ou não vou trabalhar isso agora, então eu vou vir no corpo biológico que tem essa facilidade dessa conexão e expressão, como se fosse plugado os cabos de amor incondicional, e eu quero trabalhar uma coisa que eu não consegui trabalhar ainda, que eu me sinto culpado pela morte de alguém, que eu sou responsável pela vida do outro. Um cachorro pode ser, porque o cachorro tem muitas vezes a crença de que ele tem que salvar a matilha, e ele pode ver a gente como matilha. Então, talvez seja um aprendizado, e isso eles trazem, de que eu não tenho como salvar o outro, a gente não tem como salvar. Eu posso auxiliar no caminho de aprendizado, mas não tenho como salvar porque são as escolhas do outro, né? Então, um cachorro pode ser. Se eu, de repente, eu tenho dificuldade de lidar com mudanças, e eu também não quero ser humano, a espécie felina é uma espécie que tem muita dificuldade de lidar com mudanças. Você trocou, tirou um sofá e colocar outro sofá num outro lugar da sala, muitos gatos surtam por conta disso, né? Não faz xixi, ou faz xixi em todo lugar. Então, isso é um aprendizado de mudanças, né? Então, depende do que você quer aprender, qual espécie é melhor, em qual planeta, em qual universo. Aí é muito grande o leque. Então, tem um aprendizado, tem uma função da espécie, tem porque aquela espécie, evolutivamente, ela se desenvolveu para expressar algumas virtudes. Mas você tem que levar em conta o indivíduo. Consciência dela. Né? A consciência dela. Tem alguns que não tem nada a ver com proteção da casa, das pessoas. Aí não precisa nem trabalhar essa questão. E tem uma outra pergunta aqui que é bem interessante em relação à eutanásia. A Franco está perguntando assim: é possível o próprio tutor saber qual é a decisão do animal? Ou é sempre necessário ter o intermédio, né, de um terapeuta, de um comunicador? O tutor pode aprender a se comunicar, fazer um curso de se comunicar, mas assim, ele pode intuir isso, né? Eu sinto que ele não quer porque eles estão sempre sinalizando para a gente, eles estão sempre se comunicando com a gente. E uma das formas mais fáceis que a gente percebe é através do sentimento, o sentimento dele a gente sente, ou imagem mental, né? Projeção de imagem, e a gente pode entender a nossa mente, junto com o nosso cérebro, consegue codificar esse tipo de informação numa conversa, porque eles não estão falando português. Se eu falar com alguém da Finlândia, eu vou entender na minha língua, eu não falo finlandês. Mas eu consigo entender essa linguagem, essa vibração, que é universal, ou a imagem através da intenção dele, e a gente vai falar de corpo vital, corpo mental, eu consigo codificar como uma conversa, como se fosse um bate-papo, mas não é exatamente um bate-papo. Então, muitas vezes o tutor vê uma imagem ou sente, intui que ele não quer. Ah, eu falei, mas eu não sei por quê, mas tem uma sensação que ele não quer eutanásia. E realmente pode ser real. Mas, talvez sem a ajuda de um profissional, não dê para ter tanta certeza dessa resposta, dessa escolha, porque pode estar envolvida a projeção do tutor, que o tutor não quer que aconteça, então ele projeta essa resposta, essa mistura com a intuição dele. Então, respondendo, né, Nubia, dá, mas eu não sei até que ponto dá para ter certeza nessa intuição. Acaba, às vezes, misturando, né, o nosso próprio sentimento, né? Acaba misturando, e até a questão de morte, de eutanásia, é uma coisa que, quando os alunos fazem o curso, você vai falar isso, porque você está dando uma resposta muito importante. Porque dá para você fazer o curso e já sair atendendo com esse tipo de nível de informação. Você precisa praticar, 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 tá certo disso, tá experiente para poder dar um nível dessa resposta. Ori, quando vai fazer a comunicação, né, que nem para perguntar da eutanásia tudo, qual que às vezes fica um pouco da expectativa do tutor? Tipo, da resposta do animal, o que às vezes os animais costumam falar, né, se eles são direto se eles mostram o que o tutor, tipo de aprendizado que o tutor precisa ter com isso, como que é?
Tá, alguns sim e alguns não, né? Depende. Às vezes eles dão informações mega importantes. É porque, assim, só para também esclarecer, a forma que eu faço a comunicação e eu ensino, a gente tem duas formas de se comunicar. Eu posso me comunicar com o gato, com aquela persona, né? Ou eu posso me comunicar com a consciência espiritual dele, que é o que a gente mais faz, porque a gente tem mais informações, porque eu e ele, nós somos consciências espirituais, então a linguagem, a vibração é semelhante. Então fica mais fácil. E ele consegue ver de fora o acontecimento, com menos drama. Então, é mais fácil o que a gente mais faz. Então, tem algumas comunicações, muitas comunicações que têm uma informação muito importante para o tutor. Ou, por exemplo, eu costumo perguntar se tem alguma mensagem para o tutor, e a mensagem, algumas vezes, dando um exemplo real, fala para ela voltar a fazer o hobby que ela gostava de fazer, que era andar de patins, eu vi as imagens, né, bicicleta, e o pai dela muito estressado, precisa cuidar do coração dele, porque ele é muito estressado. Falei, ok, eu passei a informação para a tutora e a tutora falou, nossa, realmente, eu estou pensando em voltar. Essa semana eu fiquei pensando em voltar a andar de patins, bicicleta, skate, que eu gostava muito, e o pai dela realmente é muito estressado e toma remédio para o coração. Então tem informações muito específicas, assim. E tem informações que você fala assim, você gostaria de passar alguma mensagem para o tutor? Fala que eu sou muito grato e amo ele. Fala, tá bom, mas mais alguma coisa assim? Mas Para só ele para satisfazer um pouquinho específico. mais, né? Satisfazer a vontade da pessoa, ou às vezes você está no começo da prática, você quer algo para validar a sua comunicação, e ele, não, fala que eu amo muito, sou muito grato. Putz, isso é o mais importante, na verdade. Então, alguns falam isso. É, Nessa comunicação que eu fiz, uma mensagem que eu, pro tutor é, esse é o meu caminho, essa é a minha escolha. Né? Então, fazer a passagem não é a minha escolha, não tem a ver com os tutores. Né? Uhum. Então, é a mensagem que eles dão. Eles estão sempre abertos. Alguns são muito objetivos e alguns floreiam mais e trazem mais emoções. Aí depende de Acho que cada assim, um, né? Individualidade, né? exatamente. Não é porque é gato que se comporta de uma forma, né? A Mandita está perguntando se consegue fazer essa comunicação à distância. Sim, eu só faço meus atendimentos à distância e nos cursos que a gente faz eu peço para as pessoas não trazerem animais não humanos, porque às vezes um descuido, alguma coisa, pode ter um desentendimento entre eles e no curso a gente pratica, a gente trago algumas fotos e nomes, né, casos de algumas ONGs para os praticantes, os alunos praticarem. Então, online, e meus atendimentos é de forma online, a gente tem vários conceitos da física quântica, da mecânica quântica, que a gente explica, o princípio da não localidade, o princípio da não continuidade, a gente tem várias coisas, mas se a gente for falar disso, vai É acabar a longe. live, né, porque acaba sendo extenso, mas dá. Tem gente que até prefere, que acha mais fácil. Porque você vai ficar lá 20 minutos, 30 minutos em silêncio, né? Então, muitas vezes de olho fechado. Então, dá. Só uma coisa, Núbia, sobre eles falarem ou não e a expectativa dos tutores. Às vezes, os tutores querem saber se aquele cão ou gato é o mesmo cão ou gato de uma outra vida. Um outro cão ou gato que eles tiveram. E às vezes é, e às vezes não é. E eu falo, não, não é. Ou é. E teve um muito interessante que era quase uma causa de sofrimento para o tutor. Né? Não era bem sofrimento, mas ele estava tão preocupado com isso que era o motivo da vida dele, ele ficava com isso, né? Com essa fixação mental. E a resposta foi, eu não vou falar para ele se eu sou ou não, porque isso não importa, ele está deixando de curtir eu. Então, é para ele me curtir e não importa se eu sou aquele ou não. Eu dei essa resposta, ele falou que não é que ele não vai falar. Eu tinha meios de descobrir, mas eu respeitei a vontade dele, a mensagem. Ele falou que não é e é para você. Que ele falou que não vai falar e é para você curtir, porque você está muito preocupado com isso. E aí a pessoa chora. Você fala, caramba, era mesmo uma questão muito que estava atrapalhando a vida dela, isso. O Rio, o tempo está acabando, mas eu acho assim, acho que para finalizar, eu não sei, eu sinto que a questão da gente esperar que o animal faça passagem, né, por ele, e aí às vezes que o tutor quer fazer eutanásia, mas assim, fala um pouco da visão mesmo do como o animal entende o que é a morte, o que é isso para ele, né? Porque para ele é tão tranquilo fazer a passagem e para a gente não. Tá. Independente do que o animal não humano falar, se ele quer ou não, a gente, como não tutor dele, a gente precisa respeitar a escolha do tutor, né?
a não ser que seja um caso de maus tratos, obviamente, que é passivo de uma denúncia, mas se ele quer ou não seguir com o tratamento que você está oferecendo, se ele quer ou não seguir essa orientação, essa escolha de eutanásia ou não, não cabe, não diz respeito a nós. A gente fez a nossa parte e nós não somos os responsáveis. Então, por mais que eu fale, ele prefere que não, e o tutor depois fala, eu decidi fazer, é uma escolha do tutor, eu não sou o tutor, eu não sou responsável pelo outro. Eu fiz a minha parte, de uma forma mais neutra possível. Mas na visão deles, do que é o processo da morte, é um processo de... como se fosse finalização de um processo. Eu, particularmente, eu não me lembro de algum trabalho de comunicação que eu tenha feito que não tenha sido... que eu não tenha percebido uma leveza. Então, tem, às vezes, um peso no biológico, físico, o corpo está cansado, está doente, mas próximo do momento da passagem, do fim daquela experiência de vida, eles estão muito leves, eles estão muito felizes, eles estão muito leves, na sua grande maioria, por ter cumprido seu propósito, seus aprendizados, e ter auxiliado no aprendizado dos outros. Então, é um momento de leveza e felicidade para eles, assim. E isso é um aprendizado para nós também. Como a gente pode encarar dessa forma que a gente chama de morte, que não existe, né? Então, normalmente eles estão muito leves e tranquilos com isso. Alguns muito felizes. E durante o processo da passagem mesmo que eu vi, uma vez, era muita leveza, era muita leveza. Era um processo de felicidade, de ter cumprido aquilo, ter feito o que tinha se proposto a fazer, os aprendizados, os auxílios para as outras vidas que conviveu, e está levando isso de volta para integrar o aprendizado. Uhum. A Vance está perguntando se é quando é uma morte repentina por acidente, se também tem essa leveza, ou se né, vão sofrer, como que é? Depende do indivíduo, depende da crença, mas na maior parte, sim. E uma morte repentina pode ter sido uma escolha. Como eu falei, ele não quer às vezes, viver 20 anos. Bastou os 10 anos que ele viveu. Então, de alguma forma, ele encerra, que pode ser uma morte repentina que a gente não estava esperando, né? Mas normalmente, sim. E o que eu entendo, eu tenho visto isso, eu tenho investigado em algumas comunicações também, pra gente, porque a melhor forma da gente entender é investigar na comunicação, porque sai do que eu acho como humano, a mentalidade, o cérebro, a sociedade que eu vivo, a época e tudo mais. Então, a melhor forma é a resposta que eles podem dar. Não sou eu que estou achando. E o que eu tenho visto é a gente, como a espécie animal humana, tem uma tendência a se apegar muito forte ao ego. Tá? As outras espécies não se apegam tanto ao ego, não se fixam tanto ao ego. Talvez em parte pelo tempo de vida, mas a gente tem alguns animais selvagens, né, em vida livre que vivem tanto quanto a gente ou mais. Mas eu acredito que o processo nosso de isso fez bem para mim, eu quero mais, isso fez mal, eu não quero, que é o processo do ego. E o ego é importantíssimo porque o ego é o que nos mantém vivo e afastado do que pode ser perigoso para minha vida. Então o ego faz isso, é muito importante. Se não falar, não existe morte, ou se eu morrer atravessando a rua, tanto faz. Né? Então eu preciso de uma ferramenta para me proteger e buscar o que me faz bem. Só que a gente acaba se apegando muito nisso e tem um processo de memória e o alimentando o inconsciente de que isso não fez bem. Aí a Núbia falou alguma coisa que me lembra que aquilo não me fez bem, eu já não gostei da Núbia. Então, a gente acaba se identificando muito com a ego, a espécie humana. E talvez isso seja um aprendizado da nossa consciência espiritual de decidirem como humano, para trabalhar essa desidentificação com o ego, né? Identificar de forma tão intensa. E já eles não têm uma identificação tão grande com o ego. O ego funciona mais como uma ferramenta mesmo. Uhum. A não ser casos de maus tratos muito intensos, uma rejeição, aí tem traumas, realmente, né? Como a síndrome de abandono. O cachorro-gato, acho que você vai abandonar ele porque você saiu para trabalhar, por exemplo. Então, por não se apegar tanto ao ego, não tem tantas dificuldades com a morte. Uhum. A gente esquece muito o que é esse processo porque a gente vai se identificar com o ego. E a gente entende que a morte é algo doloroso que tem que ser evitado. Então, a gente sofre com isso mesmo.
Então, eu acho que tem a ver muito com quanto eu me apego com o ego ou não, numa determinada espécie. Uhum. E, Rui, vamos supor, se realmente é feita a eutanásia, que também foi uma pergunta, você atrapalha a evolução espiritual desse animal? Você barra? Tipo, ele não aprendeu tudo que precisava? Pode ser que fique. Pode ser que fique algum último aprendizado que ele vai procurar de outra forma, esse aprendizado. Uhum. Né? A gente vê quantas vezes pensando em humanos, então, pessoas que estão de coma, pessoas que estão de cama, internadas, e às vezes tem desavenças com outros membros da família, né? E aí, aquele último momento, a pessoa recobra a consciência. Às vezes tem gente que volta do coma, ou ela volta, ela não está em coma, mas ela volta a ter uma consciência, consegue conversar, pede desculpa, fala que ama, aí a pessoa chora, desculpa também, eu te amo, e ela vai embora. Em seguida, ela vai embora. Então, às vezes, isso era o último aprendizado que ela precisava ter, e se você não permite, talvez ela vá buscar esse aprendizado de outra forma, uma outra experiência de vida. E eu acho que eu vou fazer a última pergunta, porque falta quase 5 minutos para terminar. Eu perdi a pergunta. Achei que está perguntando se tem como fazer a comunicação mesmo depois que o animal faz a passagem. Dá para fazer, porque eu não vou me comunicar, por exemplo, uma das gatas minhas que fez a passagem, chamava Loren, eu não vou me comunicar com Loren mais, porque Loren não existe, mas a consciência espiritual de Loren existe e é imortal. Então, dá para fazer porque eu vou me comunicar com essa consciência espiritual, que é o que a gente mais faz, na verdade. Então, dá sim. E normalmente está bem. E pode trazer uma informação. Se já está numa outra experiência de vida que a gente chama de reencarnação, né? Se está ou não. Às vezes, Lotus aqui, minha filha pergunta, fala, e Loren? Loren já é alguém, é outro animal, não é? E às vezes quer saber como é que tá. Legal. E acho que falta 5 minutinhos. Eu queria te agradecer a oportunidade. E, nossa, eu estou muito feliz mesmo de ter tido essa oportunidade com você. E, assim, eu também queria te agradecer por ter me iniciado todo nesse mundo aqui, que eu só fui me apaixonando cada vez mais. Obrigado. Eu agradeço o convite de falar desse tema, que eu acho extremamente importante a gente abordar. E eu fico muito feliz de ver mais pessoas. A Márcia falou, né, de comunicação. As pessoas que a Márcia também indicou, eu conheço. Então, você também. Todo mundo que eu conheci ao longo desses caminhos e falando de comunicação, eu fico muito feliz pelo convite e conhecer vocês, e ver vocês falando disso. Algumas pessoas trabalhando realmente, outras pessoas não, porque não é o caminho, mas se abriu e replica. As pessoas falam, existe isso, né? Então, eu acho que é um caminho que você volta e vai fazer parte de uma nova medicina veterinária, um novo cuidado com esses seres, uma outra perspectiva. Com certeza. Muito feliz. Gratidão por você dar toda essa base pra gente ter todo esse aprendizado e ter uma visão tão amorosa e respeitosa com os animais, né? Não humanos. Gratidão. Você queria deixar mais algum recado, falar alguma coisa? Não, acho que não vai ter tempo de tirar mais dúvidas de ninguém. Não, tá bem apertado, falta 5 minutinhos mesmo. Manda mensagem pra gente, pra mim ou pra vocês, né, as dúvidas. E quem tiver interesse em fazer um atendimento, ou comigo, ou com alguém de vocês também, fala com a gente, acho muito importante. E quem quiser aprender, não tem pré-requisito para você aprender comunicação animal, né? Tem o curso de Teta Healing Animal, que é outra história, outro curso, tem pré-requisitos, mas comunicação animal não tem. Então, é um curso para todo mundo, não é, poucas pessoas conseguem, não. Todo mundo tem essa possibilidade de fazer. Então, quem quiser aprender, procura comigo ou com outros profissionais, tem vários profissionais já ministrando, que é transformador. Só de você poder entender melhor esse ser que convive com você e investigar quem é você, o que você precisa, o que você está fazendo aqui, o que você quer aprender, né? O que você tem para me falar, já é transformador demais. Com certeza. E gratidão, então. Gratidão a todos que participaram, que escutaram a gente até o final, que mandaram pergunta. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, com o Ricardo, a gente está aqui para vocês. Gratidão. Obrigada, Ri. Gratidão. Obrigado. Até mais. Obrigado a todo mundo que participou aí. Até mais para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.